Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2016 estudando nas revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Nós temos como comentarista do trimestre da CPAD o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição número 4 com o título Os Benefícios da Justificação. O texto áureo está em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós poderíamos aí perguntar para Deus: como é que o Senhor realmente nos prova que nos ama? Então a resposta está aí, na palavra de Deus. A resposta está dada. Ele prova o seu amor em que Jesus Cristo, seu único Filho, foi dado para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. E nós ainda éramos o quê? Pecadores. Veja bem. Na verdade, para nós nem tínhamos ainda nascido. E ele já olhou para nós. Veja só. E ele olhou para nós de que maneira? Ele não olhou para nós salvos. Porque se olhasse para nós salvos, não precisaria ele morrer. Então ele olhou para nós na situação de pecadores. Nós estávamos condenados. Então Deus não existe para ele passado, presente e futuro. Tudo é um presente só. Tudo está patente aos seus olhos. Ele sabe de todas as coisas. Então veja só. Ele olhou para nós na situação de pecadores e o seu Filho Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós então pecadores. Então no plano de Deus estava incluído o quê? A salvação de toda a raça humana. Agora, quem vai decidir se entra para essa salvação é o ser humano. Então, ele pode entrar ou não, dependendo somente dele próprio. Em 1 Timóteo capítulo 2 está escrito o quê? Deus quer que todos sejam salvos. Todos. A salvação é para todos, foi oferecida a todos e vai continuar sendo oferecida a todos, até o final do milênio, até o último dia do milênio. Todos os homens que nascerem na terra terão a oportunidade de entrarem para esta salvação. É o livre-arbítrio que Deus deu ao homem, de escolher se ele quer Deus ou não. Qualquer pessoa no mundo inteiro que escolher eu quero Deus, Deus enviará alguém para pregar o Evangelho para essa pessoa. Então, terá a oportunidade de entrar para esta salvação que já foi efetuada há mais de 2010 anos atrás. Já foi efetuada. É para todos. Só entra quem quer. A verdade prática diz: justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criação. Então nós antes, ao nascermos, nascemos com a semente do pecado. Esta semente veio de Adão. Então nós estávamos unidos a Adão. Então o primeiro homem pecou. E a semente do pecado que estava nele passou a toda a raça humana. É o princípio de hereditariedade. O pai passa coisas para o seu filho. Está aí no seu DNA. Então, todos os descendentes de Adão herdaram a semente maligna do pecado. Então veja só. O corpo nosso foi condenado à morte. Por quê? Porque este corpo é descendente de Adão. A nossa alma foi condenada à morte, a viver separada de Deus. Por quê?
Porque ela veio do primeiro homem, Adão. Olha só. O nosso espírito foi condenado também, junto com a alma e o corpo, a irem para o inferno, para o lago de fogo. Por quê? Porque vieram do primeiro homem, Adão. São 3 mortos aí: corpo, alma e espírito. Sendo que a alma e o espírito é uma separação espiritual. E o corpo é uma separação material. Agora, quando for lançado no lago de fogo e enxofre, o que acontece? Aí é uma separação total. É a tricotomia. Corpo, alma e espírito. Tudo lançado no lago de fogo e enxofre. É claro que o corpo não é um corpo semelhante ao que nós temos hoje, mas um corpo que vai suportar viver em sofrimento na eternidade, fora de Deus, separado de Deus. Então esse é o destino de quem está em Adão. Quando Deus faz o plano então de redenção, ele necessitava de um homem que nunca pecou, que pegasse o pecado de todos e morresse no lugar de todos. E uma morte de cruz, lugar de maldito. Então o que acontece? Como ele não achou ninguém sem pecado, ele mesmo veio morrer em nosso lugar, através do seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu na terra como homem. Então ele pega os nossos pecados, doença, enfermidade, tudo que o pecado fez na nossa vida, tudo de ruim que o pecado trouxe, que o pecado não traz nada de bom. Então Jesus levou sobre ele, morreu por nós na cruz do Calvário. Então a salvação foi efetuada. Agora precisa que o homem creia nisso, que o homem abra o coração para Deus. Então vai vir o quê? O Espírito Santo, que vai convencer esse homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele se converte, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele muda de rumo, por isso que é conversão. Ele estava indo para o lago de fogo e enxofre. Agora o rumo dele muda. Quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, depois de haver se arrependido dos seus pecados, então ele confessa Jesus como Senhor e Salvador, crê no coração que Jesus morreu e ressuscitou. Agora o destino dele é outro, é uma conversão, uma mudança de rumo. O destino dele agora é a nova terra, novo céu e a nova Jerusalém, e a morada eterna com Deus. Por quê? Porque agora nós estamos mais em Adão. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece? É como se morrêssemos. Então é uma morte, nascer de novo. Morreu para Adão, para a semente do pecado. Agora nasceu de novo, agora nasceu a semente da palavra de Deus. E agora ele não é mais de Adão, agora é de Cristo. Veja só. Antes pertencemos à família de Adão. Agora pertencemos à família de Cristo. Agora existe um problema, o corpo. Então agora nossa alma e nosso espírito são ligados a Deus, através de Jesus Cristo, que nos salvou, e do Espírito Santo que vem morar em nós. Olha só, estamos ligados agora a Deus, estamos ligados a Cristo, vivemos agora em Cristo, não mais em Adão. Agora o que acontece? O problema é que o corpo ainda continua ligado a Adão. Porque este corpo, enquanto nós vivemos na terra, este corpo está condenado a morrer e ficar sem Deus. O que acontece? No dia do arrebatamento, esse corpo vai ser transformado num corpo espiritual para morar no céu, para viver eternamente com Deus. Então aí a redenção será total. Corpo, alma e espírito. Mas por enquanto o que? A alma e o espírito daquele que aceitou Jesus está então renovado, está religado, vamos dizer assim, está ligado diretamente com Deus. O problema aí vai ser este corpo. Então nós temos que lutar para que este corpo não nos separe de Deus. Todo tempo temos que nos santificar. É um processo então de separação para Deus, de convencimento, um processo de colocar esse corpo em servidão, para que ele sirva a Deus e não ao pecado, como antes. A leitura bíblica em classe está em Romanos 5, de 1 a 12, que diz assim:
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por o justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então olha que coisa maravilhosa. Se nós, sendo pecadores, ele foi capaz de morrer por nós, veja só, imagine agora depois de salvos. Se antes éramos pecadores, ele foi capaz de morrer por nós para nos salvar, imagine agora que nós já somos salvos, que aceitamos esse sacrifício de Jesus, cremos nisso. Agora então, é que realmente ele nos ama, cuida de nós, nos protege, nos livra de todo o mal. Ele está conosco em todas as situações pelas quais nós passarmos por elas. Então nós temos que ter fé e acreditar nesse Deus, confiar realmente nesse Deus, entregar realmente nossa vida a esse Deus. Porque ele nos amou, nós sendo pecadores. Imagine agora que nós somos filhos. Então se você já fez isso, se você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador, se já acreditou que ele morreu por você e ressuscitou, está vivo, então veja só, você está salvo, você é filho de Deus. Se antes, no pecado, ele deu a vida por nós, imagine agora, depois que nós somos filhos, agora que ele vai realmente cuidar de nós, agora que o seu amor é maior ainda, porque é o amor do Pai para com o Filho. Então acredite nisso, isso é maravilhoso. O pecado entrou para o mundo através de Adão, e todos que nasceram depois de Adão herdaram esse pecado, foram condenados. Mas quando Jesus morreu, ele morreu por todos que estavam condenados. Levou a nossa condenação para nos salvar. Então agora nós somos de Cristo, estamos em Cristo. É uma posição que nós ocupamos no mundo todo, o mundo espiritual, o mundo material. Nós somos filhos de Deus. É uma nova situação, uma situação gloriosa. Agora temos que viver de acordo com essa situação. E não vivemos mais como vivíamos antes. Vivemos em novidade de vida agora. Então você veja aí nesse quadro que tem na revista do professor, os benefícios da justificação. Aí Romanos capítulo 5, versículo 1 até o 21. Quais são os benefícios da justificação? Olha como é que nós temos uma nova situação em Deus agora. Olha, nós temos paz com Deus agora. Romanos 5:1. Nós temos agora acesso à graça pela fé. Romanos 5:2. Temos agora, olha, esperança da glória de Deus. Capítulo 5, versículo 2. Temos agora a alegria nas tribulações. Capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5. Temos agora o amor divino derramado em nós. Capítulo 5, versículo 5b. Temos agora o amor de Deus demonstrado a nós através da morte de seu Filho. Capítulo 5, versículos 6 a 11. Então veja só, todas essas bênçãos nós alcançamos porque fomos justificados, declarados justos, porque cremos em Deus. Só isso. Tudo ele fez.
tudo que era preciso fazer para que nós fôssemos salvos, justificados diante de Deus, tudo Ele fez, morrendo por nós na cruz do Calvário, ressuscitando. Então agora nós só temos o quê? Que acreditar nisso. Pronto. É maravilhoso. Então nós vamos estudar nessa lição exatamente isso. Quais essas bênçãos? O que mudou? O que melhorou? Então nós vamos estudar nessa lição a nova vida em Cristo agora. Então nós temos aí na parte 1 a bênção da graça justificadora. Romanos 5, de 1 a 5. E nós temos aí os tópicos. 1, a bênção da paz com Deus. Tópico 2, a bênção de esperar em Deus. Tópico 3, a bênção de sofrer por Jesus. Na parte 2 nós temos aí as bênçãos do amor trinitário. Romanos 5, de 5 a 11. Então nós temos aí 1, o amor que o Pai outorga. Tópico 2, o amor que o Espírito distribui. Tópico 3, o amor que o Filho realiza. Na parte 3 nós temos as bênçãos da nova criação. Romanos 5, de 12 a 21. No tópico 1, o homem em Adão. No tópico 2, o homem em Cristo. Então vamos ver a introdução. A introdução diz: nos 4 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, Paulo já havia escrito a respeito das origens e das bases da nossa justificação. Faltava agora falar dos resultados dessa justificação. Que benefícios ela nos trouxe? Quais seriam as bênçãos a ela associadas? Paz, alegria e esperança são algumas dessas bênçãos associadas à justificação. Todavia, Paulo vai além. Ele mostra que tudo isso só foi possível porque Deus nos fez participantes de uma bênção maior, sermos parte da nova criação. Esse fato será mostrado através do contraste feito entre Adão, símbolo da velha criação, e Cristo, o segundo Adão, cabeça de uma nova criação. Então nós estudamos aí nas 4 primeiras lições aí sobre as bases da justificação. Então nós já vimos que ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, somos declarados justos. Então foi feito um julgamento, nós fomos condenados, mas o nosso advogado Jesus Cristo pegou os nossos pecados sobre ele, nossa condenação sobre ele, e morreu então na cruz em nosso lugar. Então Deus olha para nós via Jesus Cristo. Nós somos declarados justos, perdoados de tudo quanto é pecado, tudo quanto é coisa errada. Fomos perdoados, lavados, purificados no sangue de Jesus. Agora, vivendo uma nova vida, nós precisamos saber quais os resultados disso, o que mudou na nossa vida a partir daí. E é o que nós vamos ver nesta lição de hoje. Quais os benefícios, quais as bênçãos desta justificação que recebemos. Então na parte 1 nós temos aí a bênção da graça justificadora. Romanos 5, de 1 a 5. Tópico 1, a bênção da paz com Deus. Tópico 2, a bênção de esperar em Deus. Tópico 3, a bênção de sofrer por Jesus. Tópico 1, a bênção da paz com Deus. No capítulo 5 de Romanos, Paulo mostra os benefícios da justificação pela fé logo no primeiro versículo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O uso que Paulo faz da palavra paz aqui é diferente daquele uso no mundo antigo. No geral, o termo significa ausência de guerra. Porém, Paulo se refere ao vocábulo paz conforme ele aparece no Antigo Testamento e cujo significado era a salvação dos piedosos, prosperidade e bem-estar. Então veja só, esta paz não é a paz do mundo. A paz do mundo é a ausência de guerra. Às vezes nós falamos que estamos em paz, mas estamos vivendo uma guerra. Dentro da família, às vezes com outras pessoas, né? E nós dizemos que estamos em paz. Às vezes estamos dizendo que estamos vivendo em paz e a nossa volta está tendo um assalto, está tendo aí violência de todo jeito, gente se matando por toda parte. Então, nós vivemos numa falsa paz, na verdade. O mundo, o mundo está em paz, numa falsa paz, na verdade. Tantas guerras que estão acontecendo aí para o mundo inteiro. Então, essa é uma falsa paz. Agora, a paz aqui é uma paz
conosco e Deus. Não é entre os homens, é uma paz entre nós e Deus. Então você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, foi justificado. Então antes você era o quê? Filho da ira. Vivia no reino espiritual, que é contrário ao reino espiritual de Deus. Você vivia no reino espiritual, que é comandado, inspirado por Satanás. Inimigo de Deus. É o adversário nosso. Então nós pertencíamos a outro reino. Vivíamos em guerra contra Deus. Veja só, estávamos afastados de Deus devido ao pecado. Então quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos justificados e agora pertencemos a outro reino. Não é mais o reino de Satanás. Agora pertencemos ao reino de Deus. Estávamos em Adão, agora estamos em Cristo. Nascemos de novo. Olha só, é uma nova realidade. Então nós temos que viver de acordo com essa nova realidade. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Veja só que coisa impressionante, né? Então nós estamos agora num reino diferente, um reino de Deus, onde aqui existem normas, existem benefícios, existem muitas coisas que são diferentes lá do mundo que nós vivíamos antes. Então o significado dessa paz aí é essa mudança de vida completamente. E é um novo viver, que implica em quê? Em salvação, em prosperidade e bem-estar. Infelizmente, a maioria não entendeu isso ainda. Tem gente que duvida ainda da salvação. Tem gente vivendo em pobreza extrema. Tem gente vivendo ainda sem nenhum sucesso, sem nenhum crescimento, sem nenhum desenvolvimento na sua vida. Porque ele não descobriu ainda que ele pertence ao reino de Deus. Deus é nosso Pai, Ele não quer ver nenhum crente passando fome, necessidade, não quer ver nenhum crente aí com a inteligência, né, sem ser desenvolvida, não quer ver nenhum crente pensando que não está salvo. Não, todo crente tem que ter certeza da sua salvação, deve ter o seu sustento, deve viver de maneira muito superior que vivia antes, uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida que agora você tem paz com Deus, você conversa com Deus a hora que quiser, você fala com Deus, é de graça. Basta você se ajoelhar aí no seu quartinho e falar com Deus, fale tudo com Ele, conte toda a sua vida. Você tem um Pai amoroso que está disposto a te ouvir a qualquer momento. Toda doença que você tiver, procure um servo de Deus, ore por mim. Ele vai orar, você estará sendo curado na mesma hora, porque você pertence ao reino de Deus agora. E Deus não quer ver ninguém sofrendo, não quer ver ninguém doente. E acontece? É claro que acontece. Nós estamos num corpo material condenado à morte. Então esse corpo vai adoecer? Vai. Mas para isso nós temos servos de Deus que são usados por Deus para orar por você e você ser curado. Ah, vai acontecer você empobrecer? Vai. Mas nós temos a igreja que vai nos ajudar e nós não vamos passar necessidade. É por isso que existe igreja, por isso que existe evangelho, existe o povo de Deus na terra. Ninguém que pertence ao povo de Deus pode passar fome. Ninguém pode aí ficar doente e não ter ninguém para orar por essa pessoa. Não, o Evangelho, ele ensina para nós. Jesus passava metade do seu tempo curando as pessoas. É por isso que nós estamos aí visitando as pessoas. Nós não estamos nem mais no nosso emprego, porque agora nós estamos num tempo integral para ajudarmos a igreja, para ministrarmos aí curas por toda parte. Jesus está curando. Todo fim de semana nós oramos, Jesus cura mais de 100 pessoas. Estivemos agora, por último, na cidade de Teresina, na Igreja Assembleia de Deus, Missões, lá na sede. Então, Jesus curou 130 pessoas ali. Então,
existe esse benefício. Agora a igreja precisa acreditar nisso. Os professores da escola bíblica dominical precisam acreditar nisso, buscar isso, para que eles possam ser canais de Deus para abençoar as pessoas. Nós precisamos, na igreja, orar pelas pessoas. Está escrito na palavra de Deus, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, unja o enfermo, o doente com óleo, em nome do Senhor Jesus. E o doente, se tiver pecado, será perdoado, e se tiver doente, será curado. Então nós temos que seguir o que está na Bíblia. Nós podemos ver Pedro, Paulo, orando por enfermos sendo curados, milagres acontecendo. Jesus passava metade do seu tempo ajudando as pessoas, curando as pessoas. Então nós temos que pregar o legítimo evangelho. Embora os manuscritos mais aceitos do original grego tragam a palavra tenhamos em vez de temos, os teólogos concordam que o argumento de Paulo aqui é a paz como efeito imediato dessa justificação. Assim sendo, essa paz deve ser desfrutada aqui e agora. Robertson, erudito em grego bíblico, traduz essa expressão como gozemos de paz com Deus. Portanto, uma paráfrase das palavras de Paulo ficaria da seguinte forma: já que fomos justificados por meio da fé, desfrutemos, pois, dessa paz com Deus. Deus tem paz para todos que foram justificados em Cristo Jesus e deseja que desfrutemos dela. Então, muitas traduções trazem a palavra tenhamos paz com Deus. Então, entende-se aí o quê? Que é uma coisa no futuro. Mas na hora que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente nós, a partir daí, temos paz com Deus. Então não existe mais a inimizade. Foi quebrada essa inimizade, essa separação. Era uma barreira que tinha do pecado separando Deus de nós, nós de Deus. O que acontece? Jesus removeu essa barreira. O pecado ele levou na cruz. Então nós somos ligados diretamente com Deus pelo Espírito Santo que mora em nós. Olha só. Então nós temos, a partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, temos paz com Deus. Podemos conversar com Deus a hora que quisermos. Tópico 2, a bênção de esperar em Deus. Antes de falar da bênção de esperar em Deus, Paulo fala como se deu esse acesso, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. A fé do Cordeiro de Deus nos abriu a porta da graça. Observe o comentário que o William Berkeley faz a respeito desse texto. O próprio Jesus nos introduz na presença de Deus, nos abre a porta de acesso à presença do Rei dos Reis. E quando se abre essa porta, o que encontramos é a graça. Não condenação, nem juízo, nem vergonha, senão o intocado e imerecido amor de Deus. A porta se abriu para a esperança. No contexto de Romanos, esperança significa enfrentar o tempo presente com todos os seus desafios, porque se tem certeza quanto ao futuro. O futuro não é algo mais desconhecido, porque a fé em Jesus nos tornou participantes do seu reino. Então, através de Jesus, nós entramos para a graça de Deus. Olha só, a graça de Deus é o quê? É Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário para que possamos ser salvos. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos para essa graça. A graça já existia? Já. Jesus já morreu por nós? Já. Precisava o quê? Entrar para essa graça. Porque nós estávamos fora dessa graça. Nós estávamos em pecado. Então, quando aceitamos a Jesus, nós entramos para essa graça. Olha lá o que diz a Bíblia: entrar e sair. Ou seja, nós entramos para o reino de Deus, saímos do reino de Satanás. Entramos para a graça de Deus, saímos para a vida de pecado, de desunião, de inimizade contra Deus. Agora somos filhos. Olha só, mudou tudo. Então nós saímos de uma situação e entramos numa situação 100% perfeita. Aqui agora não tem mais condenação, inimizade, não tem mais tristeza, angústia, porque mesmo quando nós vamos passar por qualquer situação assim, nós passamos com Deus agora, não existe mais desespero.
Não existe mais desesperança. Ah, acabou minha vida, não tem mais solução. Nada disso. Nós estamos agora com Deus. Agora é uma nova situação. É uma nova realidade. Não estamos mais perdidos aí sem Deus. Não tínhamos pai, não tinha ninguém em quem confiar. Não, agora nós estamos em Cristo. Temos que ter toda a confiança em Deus. Agora nós temos a esperança. E a esperança aqui é uma certeza que tudo vai dar certo. Nós estamos agora com Deus. Não existe mais como pensar, não vai dar certo, não, tudo se acabou, não sei o quê. Nada disso. Não existe mais motivo para ficar se lamentando, viver na derrota, nada disso. Agora tudo é perfeição, vai só melhorando, melhorando, melhorando. Mudou. Nós estamos agora no reino de Deus. Tópico 3, a bênção de sofrer por Jesus. Na lista dos benefícios ou bênçãos vindos da cruz, encontramos uma que, no contexto atual, escandaliza muita gente. Paulo tem no sofrimento uma motivação para se gloriar. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Romanos 5, 3, 4. A palavra grega tilipsis, traduzida em português como tribulação, significa pressões, dificuldades e sofrimentos. Que tipo de fé era essa que se alegrava no sofrimento? Era a fé pura, sem os requisitos da teologia da prosperidade, sem os paliativos espirituais criados para entreter os cristãos modernos. Então, olha só, Paulo vai falar que na tribulação ele encontra muitas vantagens. Porque essa tribulação vai trazer o quê? Uma experiência com Deus. Quando você passa por tribulação, quem você procura para solucionar? Deus. Então você fica o quê? Mais próximo de Deus. E quando você fica mais próximo de Deus, você adquire o quê? Uma experiência. Como que eu passo pelas tribulações? Pelas angústias, pelos problemas? Ah, o segredo é orar, estudar a Bíblia, fazer a obra de Deus. E Deus vai cuidar de nós. E esse momento aí vai passar. Porque nós estamos com Deus. Não existe como estar com Deus e ficar sofrendo eternamente. Isso não existe. Então veja só, é uma situação que você vai passar por ela. Você tem certeza já que você vai vencer. É um tempinho que vai produzir experiência com Deus. Quanto mais você ora, mais experiência, mais intimidade você vai ter com Deus. E nessa experiência que você tem, é claro, está aí contida a paciência. Porque se você perder a paciência, você não alcança a vitória. Então o que acontece? A tribulação, quando você está sofrendo por qualquer coisa, você vai ter que ter paciência de esperar o fim desse sofrimento. E enquanto você está esperando o fim desse sofrimento, você está fazendo o quê? Está orando, conversando com Deus, esperando em Deus a solução. E isso vai trazer para você uma experiência com Deus. E através dessa experiência que você vai ajudar os outros. Por isso que na Bíblia diz assim, as mulheres mais velhas, né, que já passaram por tribulações, problemas, né, dificuldades, elas aprenderam a ter paciência, esperar que Deus ajudasse, solucionasse tudo. Elas têm experiência, viveram esses momentos, agora elas vão ajudar as mais novas. Olha só, com a sua experiência você vai poder ajudar os outros que estão passando pelos mesmos problemas que você passou. Então depois de ter experiência, aí vem o que? Vem a esperança. Você já tem certeza que no futuro tudo estará resolvido e você estará mais próximo ainda de Deus. E você cantará a vitória no final. Não é? E todos nós já sabemos o nosso futuro, nosso destino é estar para sempre com o Senhor. O problema que acontece é que as pessoas hoje, os cristãos, ficam ouvindo aí falsas teologias, né? Dizendo que o cristão não pode sofrer, que não pode ter momento aí que ele não vai estar tão bem assim financeiramente. Eles dizem que a pessoa que está com Deus não pode nunca adoecer. Isso não existe na Bíblia. Então nós vamos passar
Por problemas? Vamos. Vamos ter aflições? Vamos. Mas Jesus disse, olha, não se preocupe quando você passar por aflição. Eu venci o mundo, você também vai vencer. O final de todas as coisas é um final feliz para nós que somos cristãos. Pense nisso, tenha certeza disso. O nosso final é sempre bom. O bom da Bíblia é que ela não termina com a derrota do nosso herói, que é Jesus Cristo. Não, termina sempre com o quê? Com ele vencendo. Venceu a morte, o pecado, o inferno, Satanás, venceu tudo. E está para sempre com o Senhor, que está lá à direita do Pai, onde intercede por nós. Então, o bom é isso. Nós sabemos o nosso futuro. Pode você ter o problema que for, passar por a situação que for, você já sabe o futuro seu. Você estará para sempre com Deus. Então, voltemos àquele quadro novamente. Os benefícios da justificação. Olha aí, paz com Deus, acesso à graça pela fé, esperança da glória de Deus, alegria nas tribulações, o amor divino derramado em nós, o amor de Deus demonstrado a nós através da morte de seu Filho. Então vamos à parte 2, as bênçãos do amor trinitário. Romanos 5, de 5 a 11. Então nós vamos ver o tópico 1, o amor que o Pai outorga. Tópico 2, o amor que o Espírito distribui. Tópico 3, o amor que o Filho realiza. Então, tópico 1, o amor que o Pai outorga. A visão que Paulo possui a respeito do Senhor é muito diferente da do judaísmo dos seus dias. O Deus que Paulo está revelando em suas epístolas é amor. Por isso, muito diferente daquele que os judeus conheciam. A expressão amor de Deus, que aparece em Romanos 5,5, no original, está no caso genitivo, indicando origem ou posse. Deus é a origem e a fonte do amor. Embora o antigo Israel houvesse quebrado a aliança, sendo digno de punição, Deus, em seu amor infinito, procura para uma reconciliação. Esse é o amor que perdoa. O Deus da teologia paulina ama suas criaturas e, como prova maior desse amor, enviou seu Filho para morrer por elas. João 3,16. A justificação pela fé nos dá uma nova percepção da pessoa de Deus e seus atributos. E essa percepção mostra que Ele é amor. Então veja só, a concepção de Paulo a respeito de Deus e do seu amor é diferente. Nós vamos ver, por exemplo, o catolicismo romano. Ele viu o amor de Deus, mas ele matou quantas pessoas nas cruzadas? Por causa desse amor? Então esse não é o amor de Deus, matar as pessoas. O amor de Deus lá para os islâmicos, olha, faz com que eles matem os cristãos, crianças e tudo, decore essas pessoas, corte o pescoço. Isso é amor de Deus? Olha só, eles não entendem o amor de Deus. Os judeus também não compreendem o amor de Deus. Eles acham que tem que destruir os outros povos e ficar só eles na terra. Isso não é amor de Deus. Então todas as religiões dizem, falam alguma coisa sobre o amor de Deus, mas eles não entendem o verdadeiro amor de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Deus ama todos como um Pai cheio de amor, de misericórdia. Deus não quer destruir as pessoas. Ele quer salvar todas as pessoas. Ele não quer ver ninguém morrendo de fome, sentindo necessidade das coisas, doente, nada disso. Deus quer ver todos felizes, alegres, vivendo em tranquilidade, em amor, em união, vivendo com Deus, em paz com Deus, em união com Deus, em intimidade com Deus. Por isso que Jesus estava todo o tempo curando as pessoas, libertando as pessoas, falando de Deus para as pessoas, mostrando aí uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de alegria. O que está escrito na palavra de Deus? O reino de Deus é paz, justiça e o que? Alegria do Espírito Santo. É isso que Deus quer. Olha aí, paz com Deus. Que essa paz com Deus, vida com Deus, vai trazer o quê? O desejo de viver em paz também com os homens. Olha só. É uma paz
resultado da paz com Deus. É um milagre essa paz. Só é possível quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então essa paz aí é um milagre. Paz com Deus. Depois vem o que? A justiça. É outro milagre. A justiça de Deus. Deus nos declara justos. Isso é um milagre. E depois vem o que? A alegria do Espírito Santo. Também é um milagre. Por quê? O Espírito Santo vem morar em nós. Nós vamos ter comunhão com o Espírito Santo. E vamos viver alegres, felizes com Deus. Veja só, é uma vida repleta de amor, de felicidade, de alegria. Estamos com Deus, no reino de Deus. Então esse amor de Deus está sempre pronto a perdoar e nunca condenar. Está sempre pronto a salvar e não exercer o juízo, condenar. Tópico 2. O amor que o Espírito distribui. Deus é a fonte do amor e o Espírito Santo é quem o instrumentaliza na vida do crente. Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5b. O apóstolo tem em mente a profecia de Joel 2,28 e o evento de Pentecostes em Atos dos Apóstolos 2,4, onde há a infusão do Espírito Santo sobre os crentes. Há alguns fatos interessantes com o tempo verbal grego, tempo perfeito, da palavra erchel, traduzida aqui como derramar. Esse verbo enfatiza uma ação passada, mas que continua com os efeitos no presente. É como se ele dissesse: o amor de Deus foi derramado em nossos corações no passado, quando cremos no Senhor, mas seus efeitos continuam vivos no presente. Temos, pois, razão para amarmos, porque o Espírito Santo faz-nos viver esse amor. Então veja só que esse amor é um amor vindo do Espírito Santo, que está em nós. O dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. Somos templo do Espírito Santo, morada de Deus na terra, tabernáculo de Deus, né? Então veja só, não é o amor humano, porque o amor humano é imperfeito, mas é o amor de Deus derramado em nossos corações. Então, em nós existe o amor de Deus para ser transmitido às pessoas. Agora, como é que esse amor vai ser transmitido às pessoas? Só se nós permitirmos que esse amor atinja as pessoas. Então nós temos que demonstrar esse amor para com as pessoas. Temos que o quê? Liberar esse amor. Ele vai passar através de nós e vai atingir as pessoas. Então esse é o objetivo de Deus ao derramar sobre nós o Espírito Santo. Então é o mesmo sentido lá do Pentecostes, né? Nós recebemos o batismo do Espírito Santo e aí nós falamos em línguas. Então olha só, o resultado, né? Então vem através da ação. A partir daí nós temos o quê? Um poder, uma ajuda do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho. É um revestimento de poder para pregar o Evangelho. Então a partir daí nós vamos pregar o Evangelho no poder e na unção do Espírito Santo. Por quê? Porque está em nós um poder para fazer isso. Nós temos que liberar esse poder. Então nós vamos pregar e vamos liberar esse poder sobre aqueles que estão ouvindo. Então a palavra de Deus sairá ungida pelo Espírito Santo. E aí será capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Olha só. Como é que nós sabemos que nós somos então batizados no Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele fala. E ele fala na língua que ele quer e não que nós queremos. Então nós vamos ver a ação do Espírito Santo em nós. Assim também é o amor. Então o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então nós vamos o quê? Demonstrar esse amor, ajudando as pessoas, ajudando materialmente, financeiramente, né? Demonstrando esse amor, ajudando as pessoas, orando por elas para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertas. E várias maneiras nós temos de ajudar as pessoas e demonstrar esse amor. Conversando, né? Dando conselhos, orientando. Então, muitas coisas.
Aí nós vamos tentar o quê? Fazer todo o possível para que as pessoas conheçam Deus e permaneçam com Deus, em comunhão com Deus. Então esse amor que Deus derramou em nossos corações não quer dizer que derramou e acabou. Não, é um derramar contínuo, porque nós vivemos em comunhão com o Espírito Santo. Então esse derramar é contínuo. A vida inteira esse amor fluirá através de nós para atingir as outras pessoas. Tópico 3, o amor que o Filho realiza. O amor é originário do Pai, operacionalizado pelo Espírito e realizado pelo Filho. Cristo é a manifestação suprema do amor de Deus. Romanos 5, 6 a 8. Se quisermos conhecer o amor de Deus, basta olharmos para Cristo, o bendito Filho de Deus. Então veja só, como é que o amor de Deus funciona? Então, vem do Pai, o Espírito Santo é que vai dar condições para esse amor funcionar. Jesus Cristo é aquele que demonstra esse amor. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha só, como é que Deus demonstrou o seu amor para conosco? Dando o seu Filho. O que ele tinha de mais importante? Seu Filho, Jesus Cristo, Filho unigênito, era o único Filho de Deus. Então agora Jesus demonstra esse amor fazendo o quê? Morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Olha, isso é amor. Dar a vida pelos outros. E outros, que outros são esses? Pecadores. Então ele veio e morreu em nosso lugar. E o Espírito Santo, como é que demonstra esse amor? O Espírito Santo vem convencendo os homens, vem revelando aos homens esse amor de Jesus morrendo por nós e do Pai dando o seu Filho para morrer por nós. Então olha só, então esse amor de Deus foi demonstrado. Agora nós temos que demonstrar que amamos a Deus. Como? Correspondendo a esse amor e fazendo com que esse amor atinja as pessoas. O objetivo de Deus é que todos sejam salvos. Todos devem conhecer e saber que Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou e quer que todos sejam salvos. Todos precisam conhecer esse Evangelho, ouvir esse Evangelho e terem a oportunidade também de serem salvos. Então a expressão máxima do amor de Deus é Cristo. Olhamos para Jesus e enxergamos o amor de Deus para conosco. Parte 3, as bênçãos da nova criação. Tópico 1, o homem Adão. Tópico 2, o homem Cristo. Tópico 1, então, o homem Adão. Os efeitos e as bênçãos da justificação são agora ilustrados por Paulo com as figuras de Adão e Cristo. Primeiramente, Paulo fala do homem em Adão, em Romanos 5, 12 a 14. Existem várias interpretações a respeito deste texto bíblico, mas a ideia mais aceita pelos intérpretes é que Adão, como cabeça da raça humana, representava toda a humanidade. Nesse aspecto, todos pecaram, pois todos descenderam de Adão. Para Paulo, o homem em Adão, símbolo da velha criação, está condenado em desobediência, dominado pelo pecado e vencido pela morte. O homem em Adão é, portanto, um projeto falido. Não há nenhuma esperança para ele. Então veja bem, Paulo agora, ele explica isso separando, dizendo, olha, aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Então é muito diferente. Olha a diferença. Quem está em Adão, ele está caminhando para o juízo final, lago de fogo e enxofre. Por quê? Adão pecou, seu pecado passou a todos os homens, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos têm um destino, juízo final, lago de fogo e enxofre. Agora ele fala dos que estão em Cristo, é uma nova situação. Então morreram para Adão, para o pecado, nasceram para Deus. Então agora uma vida nova. E agora quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então agora, qual o destino desse que está em Cristo? Então, é o quê? Nova Jerusalém, nova terra, novos céus, vida eterna com Deus. Olha aí, mudou tudo. Mudou o destino, né? Mudou a filiação.
Mudou a situação total do ser humano. Então existem várias interpretações. A interpretação correta é essa. Agora tem gente por aí dizendo que não, que Adão pecou, mas não quer dizer que os homens nasçam com a semente do pecado, que herdaram o pecado de Adão. Cada homem, eles dizem que decidiu pecar ou não. Alguns acham que nem pecado existe. Alguns acham que aí o Adão foi responsável apenas pelo pecado dele, não tem nada a ver com o pecado dos outros. Alguns acham que Deus vai perdoar todos, que ninguém vai ser condenado. Alguns acham aí que o pecado de Adão apenas influencia as pessoas, mas ninguém nasce herdando esse pecado. Então existem várias interpretações e nós precisamos saber mesmo a verdade. A verdade, a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós cremos que a semente de Adão, o pecado entrou em Adão, então Adão está com a semente do pecado. O que acontece? Seus filhos vão herdar este pecado. Então a primeira oportunidade que eles tiverem de pecar, vão pecar. Automaticamente o desejo é pecar. Então veja bem, se você colocar um ovo de águia no ninho de galinha, a galinha vai chocar e vai nascer o quê? Esse ovo, a semente que está nele é de águia, não vai nascer pintinho, vai nascer águia. Então ali vai nascer os pintinhos e a águia. E a águia vai andar no meio dos pintinhos pelo terreiro e tal. Mas um dia ela vai descobrir que a semente que está dentro dela não é de galinha. E ela vai bater as asas e vai embora, vai voar. Ela não nasceu para andar na terra, ela nasceu para voar. A semente que está dentro dela é de águia. A águia voa. Então ela vai embora. Não vai ficar eternamente ali. É a semente. Assim também o homem. O pecado está dentro dele. E a oportunidade que ele tiver de pecar, ele vai pecar. Então aquele que está em Adão, ele está dominado pelo pecado. E o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Morte tanto física, como da alma, como do espírito. É o afastamento de Deus. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura e agora ele está vivo para Deus. Ele estará eternamente com Deus. Então é isso que diz o próximo tópico, o tópico 2, que diz o quê? O homem em Cristo. O contraste entre Adão e Cristo é feito com cores vivas pelo apóstolo em Romanos 5:15 a 17. O homem em Cristo, símbolo da nova criação de Deus, é justificado, obediente, dominado pela graça e dominado pela vida com Deus. O primeiro Adão é alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão é pecador, o segundo Adão é justo. O primeiro Adão é morte, o segundo Adão é vida. É exatamente isso que o apóstolo ensina em outro lugar aos cristãos de Éfeso. Em Cristo somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, escolhidos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Fomos feitos filhos de Deus, temos a redenção dos nossos pecados pelo seu sangue e fomos selados com o Espírito Santo. Efésios 1, de 1 a 13. Então veja só, o primeiro Adão, quem descende dele, apenas é o quê? Uma alma vivente. Então uma pessoa normal, uma criatura. Agora o segundo Adão é Jesus Cristo. Quem nasceu desse segundo Adão, que é Jesus Cristo, aí é diferente. É espírito vivificante, ou seja, é espiritual. Quem nasceu de Adão é natural. Quem nasceu de Jesus é o quê? É espiritual. Olha só. Quem nasceu de Adão vai viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Quem nasceu de Jesus vai viver eternamente novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Olha aí, a diferença é muito grande. Quem nasceu em Adão significa o quê? Vive no pecado. Quem nasceu em Cristo, está em Cristo, é o quê? Nova criatura, as coisas velhas passaram, o pecado é deixado de lado, combatido e vencido. Olha só. Quem nasceu em Adão está destinado à morte eterna. Quem nasceu em Cristo, à vida eterna. Então é completamente diferente. Então nós estamos numa nova situação, nós estamos em Cristo.
Adão é da terra. Jesus é do céu. Adão, passageiro. Adão é pecador. Quem é de Cristo é justo, justificado. Quem não está em Adão está condenado. Quem está em Cristo está justificado, é declarado santo, está salvo. Quem está em Cristo, ele está dentro de um plano que foi elaborado por Deus antes mesmo do mundo ser feito. Deus já viu que ia criar o homem ia pecar, e Deus já fez um plano de redenção, de salvação, e já providenciou a salvação desse homem, e esse homem aceitou, entrou para essa graça quando creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então o homem, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar nele e ele se torna então filho de Deus, nova criatura, um ser espiritual. Então agora nós somos o quê? Selados pelo Espírito Santo, porque ele vem morar em nós. É o selo de Deus que está em nós, salvação. Agora a conclusão. O capítulo 5 de Romanos mostra-nos de que forma Deus amou os homens. Ele os encontra pecadores, ímpios e indiferentes ao seu propósito, mas mesmo assim os ama. Numa demonstração inimaginável de amor, ele nos justifica pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo e os abençoa com todas as bênçãos espirituais. No capítulo 5 de Romanos, o amor de Deus parece romper todos os limites. Não é pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Como disse certo autor, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu possa fazer para Ele me amar menos. Nós vamos ver aí um quadro que está na revista do professor, que é muito importante. Nós vamos ver aí a situação do homem que está em Adão e o homem que está em Cristo. Olha aí, quem está em Adão, pela ofensa de um só, morreram muitos. Quem está em Cristo, pelo dom da graça de um só homem, a graça foi abundante sobre muitos. Quem está em Adão, uma só ofensa e todos foram condenados. Quem está em Cristo, a graça de um só homem transcorre de muitas ofensas. Agora, quem está em Adão, pela ofensa de um reinou a morte sobre todos. Quem está em Cristo, pela justiça de um só reinou a vida. Quem está em Adão, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Quem está em Cristo, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Quem está em Adão, pela desobediência de um homem, todos se fizeram pecadores. Quem está em Cristo, pela obediência de um homem, muitos se tornaram justos. Quem está em Adão, pela ofensa de um só, abundou o pecado. Quem está em Cristo, pela justiça de um só, superabundou a graça. Quem está em Adão, o pecado reinou pela morte. Quem está em Cristo, a graça reinou pela justiça. Então nós vemos aqui, no capítulo 5 de Romanos, que Deus amou os homens, mesmo eles estando em pecados. Então Deus providenciou a salvação. Então nós sabemos que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então essa graça o quê? Jesus Cristo morrendo por nós na cruz. Nós entramos para essa graça quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. A partir daí, somos morada do Espírito Santo, que derrama em nós o seu amor, para que nós possamos amar as pessoas. Nós agora, que antes estávamos longe de Deus, separados de Deus, inimigos de Deus, agora vivemos em paz com Deus e vamos procurar trazer essa paz para os homens, para que eles se amem uns aos outros, amando a Deus em primeiro lugar. E nós vamos nos esforçar agora para que todos possam conhecer esta verdade, esta salvação. Que nós todos possamos conhecer esse amor de Deus que Ele derramou em nossos corações para ser aí distribuído entre os homens. Então nós somos justificados quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Fomos declarados justos diante de Deus. Ele lançou nosso pecado para trás, esqueceu. O sangue de Jesus nos purifica então de todo pecado e nós começamos uma vida nova com Deus. Agora pertencemos ao reino de Deus, somos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você quiser fazer parte agora dessa vida nova com Deus, desse reino de Deus, se você quiser agora começar tudo de novo, seus pecados serão purificados, limpados aí pelo sangue de Jesus, seu nome escrito no livro da vida e você começará uma vida nova com Deus a partir de hoje, você pode fazer isso. Nós vamos orar agora e você recebe o perdão pelos seus pecados, você vai ser declarado justo, vai ser justificado, porque Jesus já levou sobre ele nossos pecados, enfermidades, dores, tudo que não presta, ele levou sobre ele.
Então você pode começar uma vida nova agora, nascer de novo, nascer agora do Espírito, da Palavra de Deus. Será uma nova criatura, pertencerá ao reino de Deus e o seu destino, a partir de hoje, será a vida eterna com Deus, na nova terra, novos céus, na nova Jerusalém. Vamos orar agora. Se você deseja, ore juntamente conosco e receba agora o perdão de Deus. Por quê? Porque Ele te ama e te ama muito, a ponto de dar o seu próprio Filho Jesus para morrer em seu lugar, em nosso lugar. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, rabasta cruz temi para grata was stand fastarai, ligrada was stand. A cruz de Cristo é o que basta. A salvação, toda a salvação foi executada ali. Você precisa só crer e aceitar isso. E você será salvo. Em nome de Jesus, receba agora o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a reconciliação com Deus, a justificação pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Receba agora a salvação em nome de Jesus. O seu nome está sendo escrito no livro da vida agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles a tua salvação, teu perdão, a tua misericórdia, o teu amor. Ministro sobre eles a cura agora física, em nome de Jesus. Que sejam curados, sejam libertos, em nome de Jesus também. Pai, que eles possam agora crer em Ti, receber o Espírito Santo, receber também o amor de Deus derramado no coração deles, para que eles possam amar, Senhor, a Ti e amar as pessoas. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente essas vidas. Rabasta egutiu minar la sua fara e gasta tuit rovesain discrutu verasain. Em nome de Jesus, receba o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Receba o amor de Deus agora no seu coração. Faça agora as obras que Deus designou para você fazer, a salvação de todos os homens, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja que nós estejamos aí na sua igreja, nós agora estamos desempregados, então estamos livres para fazer a obra de Deus. Então, você nos convide e nós estaremos aí na sua cidade, na sua igreja, fazendo a obra de Deus. Todo lugar que nós vamos, Jesus está curando mais de 100 pessoas, todo fim de semana. Então, uma maravilha. Também mais de 25 pessoas é a média que Jesus salva em todos esses fins de semana que passamos aí, em cada igreja. Então, nos convide. Jesus estará então aí salvando as almas, libertando os cativos e oprimidos, batizando o Espírito Santo, curando as pessoas. Então nos convide, estaremos aí fazendo ou uma palestra de escola bíblica dominical para professores, superintendentes, obreiros e todos os interessados também. Podemos fazer aí uma palestra para a família, para idosos, para casais, para jovens. Podemos fazer uma palestra aí para missões, né, sobre o assunto missões. Já fui missionário. Então, nos convide, estaremos aí. Podemos dar uma palestra sobre dons do Espírito Santo. Então, nós queremos estar com você aí na sua igreja. E aquilo que Paulo diz, né, transmitir, compartilhar dons do Espírito Santo com você, com a igreja. Que Deus possa, então, nos abençoar. Nos convide e nós estaremos aí. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda para você ver onde nós estaremos nos próximos dias. Se for aí na sua cidade ou perto da sua cidade, esteja conosco, participe juntamente conosco. E se você então quer marcar conosco, você vê aí que dia já está marcado para você não marcar o mesmo dia. Então nos convide e nós estaremos aí. Você pode até aproveitar que nós estaremos aí na sua região e já entrar em contato conosco para nós passarmos aí a semana aí com você também na sua igreja. Então, você tem que entrar em contato conosco o mais rápido possível, para que a gente não compre já a passagem de volta antes de você entrar em contato conosco. Então, entre em contato e nós podemos aproveitar até uma viagem que nós já estamos fazendo e prorrogarmos a nossa volta e nós podemos estar aí com você na sua igreja durante essa semana. Então, veja aí a nossa agenda. Dia 23/4 agora estaremos em Itinga, que é nesse sábado agora. Congresso de EBD. Dia 30/4 e 1/5 nós estaremos em Pirituba, São Paulo, aí um curso de evangelização. Dos dias 21 e 22 do mês 5, nós estaremos aí em Santa Luzia do Paruá, Maranhão.
Dos dias 27 a 29 do 5 estaremos em Castanhal, no Pará. Dias 10, 11 e 12 do mês 6 estaremos em Macapá, no Amapá, Congresso de EBD. Dos dias 18 e 19 do 6 estaremos em Brasília, Distrito Federal, festividades varões. Dias 24 a 26 do 6 estaremos em Manaus, no Amazonas, Congresso de EBD. Olha, dias 2 e 3 do 7 estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Congresso de EBD. Dias 4 até 10 do 7 estaremos aí em Campo Grande e Dourados, Mato Grosso do Sul. Dias 16, 17 e 18 do 9 estaremos em Brumado, na Bahia, no Seminário de EBD. Dias 24 e 25 do 9 estaremos em Tinga, Maranhão, novamente, um Congresso de Missões. Dias 1 e 2 do mês 10 estaremos no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, num fórum aí de docentes da Escola de Profetas. Dias 12 e 13 do mês 11 estaremos em Hortolândia, São Paulo, na festa de adolescentes. Dias 25 a 27 do 11 estaremos em Salvador, Bahia, no aniversário da igreja. Dias 10 e 11 do mês 12 estaremos em São Paulo, no Congresso de EBD e resumo do trimestre lá na Vila Santa Maria. Então você viu aí que nós temos ainda muitas datas vagas aí, né? Muita coisa. Então nos convide, nós temos aí vaga ainda em mês de maio, no mês de junho, mês de julho, de agosto, de setembro, de outubro, novembro, dezembro, muita coisa vaga ainda que você pode nos convidar e nós estaremos aí com você na sua igreja. Deus abençoe a todos, então, a paz do Senhor.